Fala galera, aqui é o Alexandre do Ministério Bíblico Albermos. Estou aqui um pouquinho para falar com vocês sobre Bíblia, que é isso que a gente tem feito há 2 anos e alguns meses já, não eu sozinho, mas todo o ministério, que também se reúne em todas as sextas, a partir das 9 da noite, numa praça em Londrina, e também diariamente a gente está produzindo as coisas e os frutos que o reino tem pedido. Bom, estou aqui hoje para conversar com vocês algo que algumas pessoas já perguntaram e tem dúvidas, que é numa passagem que está em Mateus 23, do 1 ao 12, que é Jesus dando uma patada mesmo nos fariseus ali. Vejam bem, Mateus 23, a partir do 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios, as suas franjas, e alongam as suas franjas. Os filactérios da oração e as franjas, o tzitzit. Amam o primeiro lugar nos banquetes e nas primeiras cadeiras das sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados de mestres pelos homens. Porém, não sereis chamados mestres. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo, o Messias. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aqui está alguma dificuldade das pessoas em entender o contexto dessa passagem. Vamos tentar destrinchar isso. E daí traz um segundo questionamento depois que eu vou falar. Bom, o que estava acontecendo aqui? Os escribas e os fariseus, nem todo escriba era fariseu, mas muitos dos escribas eram fariseus. Então, assim, os escribas e os fariseus, eles tinham um contato muito maior com o povo, do que, por exemplo, a seita dos saduceus, que era a outra frente, a outra seita principal do judaísmo no segundo tempo, na época de Jesus. E os essênios, que estavam mais assim dispersos, era uma seita mais sectária, mas as seitas assim, principais, vamos dizer, eram os fariseus e os saduceus, tanto que os essênios nem é falado no dito Novo Testamento, Mas então os fariseus e os escribas, eles eram reputados como os doutores da lei, os mestres da lei, em inglês, Master of the Torah, e os próprios mestres. Então, quando um discípulo, alguém ia estudar com o fariseu, e ele começava a ensinar 1, 2, 3, 10 discípulos, eles o reportavam como rabi, que tanto em hebraico quanto no aramaico antigo quer dizer meu mestre. Então, eles tinham muito esse respeito pelo fariseu, pela figura da seita farisaica, que era a seita que vinha para tirar aquele domínio exclusivo do templo, e tudo que era praticado no templo, sacrifícios, oblações, todo tipo de oferta segundo a lei, eles queriam trazer essa pureza que foi descrita na lei para a vida cotidiana do homem comum, do israelita. Então eles eram grande estimados, muito bem estimados pelo povo. Porém, o que acontece é que os fariseus começaram com as suas tradições orais, que é uma coisa que
né? O judaísmo hoje rabínico fala que existem duas torás, né? Duas leis, a escrita e a oral, né? Eles alegam umas passagens de Deuteronômio que foi dado as duas coisas para Moisés, e aí foi passando de boca a boca até chegar nos grandes compiladores do Talmud, né, da Mishnah e do Talmud, mas na verdade quando você vai ler não tem nada disso. Porém, essa herança, né, farisaica, que são das tradições orais, começou a ficar tão pesada porque eles ensinavam a lei e aí eles ensinavam a maneira de interpretar a lei e a interpretação de cada mestre. Só que a interpretação de cada mestre, tinha as escolas, por exemplo, Shammai, as maiores, né, Shammai e Hillel, às vezes era extremista para um lado, pesada, às vezes era muito liberal para outro. Só que eles deixaram de viver a palavra de Deus, a lei, os profetas e os escritos. Por quê? Que era, né, a escritura que havia na época. Porque eles começaram a dar mais importância pelos pormenores, né, e pela aparência, pelo status quo, do que pela essência. Né? Quando você vê Jesus falando, né, o Sermão do Monte de Mateus 5, capítulo 5, 6 e 7, Jesus vai estar fazendo o quê? Uma introspecção dos mandamentos, que é uma elevação, na verdade. As pessoas falam, Jesus veio para abolir, Jesus veio para deixar mais leve, o fardo dele é leve. Sim, a confiança e o fardo dele é leve por quê? Não é porque é fácil, mas porque é na certeza que está certo, você está amparado nele, entendeu? Então, ele veio, em alguns pontos fica até mais difícil que ele colocou, como por exemplo sobre o divórcio, né? A escola de Hillel, né? A escola farisaica de Hillel falava assim, não, ainda que você ache uma mulher mais bonita que a sua, você pode dar carta de divórcio para ela e casar com a outra. Porém, Jesus falou assim, não, pelo contrário, se não for só pelo motivo de adultério, né, e entendendo que se teve o adultério e separou, não se case mais, ou depois que, né, que a lei separa eles, que seria na morte de um dos cônjuges, que poderia aí sim casar de novo. Então a interpretação de Jesus era dura, mas era dura para trazer de volta as escrituras, né? Então assim, Jesus trouxe essa coisa interna. E os fariseus, eles, né, aqui não, a Bíblia fala os fariseus, mas com certeza não eram todos, mas uma fração dos fariseus, eles gostavam disso, das primeiras cadeiras, do melhor lugar nos banquetes, né, o filactérios dele, né, das orações eram pomposos, e as franjas, né, o tzitzit, né, que é para lembrar dos mandamentos, eram longas, arrastando pelo chão. Por quê? Porque eles gostavam de aparecer muitas vezes. Então, ser cumprimentado nas praças, nas esquinas, que, né, as esquinas é onde você consegue ver de um lado a pessoa estando no meio, você vê tanto quem está aqui vê quanto quem está aqui. Então, tudo isso. E ficou uma devoção tão grande aos mestres da lei, né, aos grandes, né, intérpretes da lei, que esqueceu-se da essência do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Esqueceu-se de que estar com Deus é um relacionamento, não é só cumprir um checklist, um monte de tarefas, falar, pô, tô bem com Deus porque eu tô fazendo isso aqui. Só que tem a parte espiritual da fé, que é uma coisa que você recebeu primeiro por amor e assim você faz de volta por amor, mas sem esperar uma recompensa materialista ou uma recompensa de status, grandes mestres. E aqui está onde muitos se questionam. Não chamei mestres, não chamei pai, não chamei de guia, né? E Jesus diz em João, eu sou o pastor. Então, como assim? As pessoas ficam, como assim? Eu não posso chamar o meu pastor de pastor, o meu padre de padre? Olha, se o sentido que eu vi muitos já falarem e vi pela internet, e de falar, em alguns meios evangélicos, o meu pai espiritual, que é o líder X lá, se é nesse sentido de achar que ele é tão bom, mas tão bom, que você tem Deus a ele, não chame. Não chame. Você tem que entender, se padre para você é só, né, a palavra, né, que vem de pai,
mas com uma coisa carinhosa, um título de respeito, mas que você nem de perto acha que ele é um Deus ou deve ser idolatrado, nada disso, chame, mas com o entendimento que só Deus sabe de tudo. E eu até parando para pensar esses dias, essa palavra mestre da lei, eu consigo entender um pouco o que Jesus estava falando. Por quê? Quando você vai se aprofundando na palavra, as pessoas começam a te chamar mestre, ou, cara, me explica isso aqui, cara, você é o mestre da lei, você... Né? E do âmbito humano passa pela gente sentir que a gente sabe alguma coisa. Mas quem pode ser mestre da palavra de Deus? Se não só o próprio Deus encarnado, Jesus, né? Que é o Logos, é a palavra, em João 1 fala. Só Ele é o mestre da lei, porque a lei é o mestre de todos os outros homens, e Jesus é o mestre da lei, por isso é o mestre dos homens também. Foi Ele que fez, foi Ele que estava no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, por isso Ele estava chamando, né? Então, esses muitos hoje que têm clamado serem bons, pais da fé, pais espirituais, guias, mestres, pastores e padres, se sentindo entidades mesmo, se sentindo deuses, esses sabem que estão errados, não compactuem com isso, né? Eu poderia me chamar de mestre da lei pelo tanto que me debruço muito mais do que aqueles. Poderia dar um outro título, né, de cursos e cursos que já foi, né, realizado por mim e por outros que andam junto comigo, mas a gente não... Isso é coisa do homem muitas das vezes. O homem ama os títulos, o homem ama a pompa, o homem ama o status. Mas no fundo, todos somos iguais, todos somos irmãos, ou seja, estamos no mesmo âmbito de pecado, de desgraça, de falha. Então, quando a pessoa vem colocando você num patamar acima, você no outro momento cai e fala, caramba, eu sou tão lixo que eu sou bem pior do que aquela pessoa acha, por baixo. Então, ninguém é melhor que ninguém, sendo homem, todos somos falhos. E aqueles que enganam o povo com as palavras bonitas e com seus muitos títulos, é apóstolo daqui, saibam que, né, parafraseando Paulo, muito mais nós, muito mais temos vivido, muito mais temos nos sacrificado, muito mais temos sofrido todas as durezas sem nenhum reconhecimento da parte humana, mas é alívio e é glória a Deus quando é tudo para Deus. Então, se eles acham que são alguma coisa, super apóstolos, nós poderíamos reivindicar muito mais pelo que temos feito, mas se é para Deus, por que a gente tem que fazer com uma mão e tirar a selfie com a outra, né? Parafraseando também a Bíblia, mostrando a todo momento o que está fazendo, como se fosse um artista da Bíblia mesmo, né? Não, então é sobre isso e sobre exatamente isso que Jesus está falando. Aquele que se exalta hoje vai ser humilhado no dia por vir, no dia do julgamento. Então, irmãos, tenham com vocês, todos os homens são irmãos, todos os homens são no sentido que são pecadores e errados. Só Deus, o Deus único, é bom, é justo, é misericordioso e é perfeito, né? E Deus no sentido da unicidade complexa de Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um só. Tá? Então, eu passar essa mensagem para vocês, que Deus abençoe vocês grandemente, continue nos acompanhando, né? E que tenhamos, se Deus quiser, muito tempo juntos ainda. Grande abraço, até mais.